acaso você já passou por aquela situação desconfortável em que você precisava perguntar a hora em inglês para alguém e não soube como perguntar? Pois é, fica comigo aqui até o final desse vídeo que hoje nós vamos ver exatamente isso. Como falar as horas em inglês. Hey guys, what's up? We're Titan here, enriquecedores e enriquecedoras, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Enriquecendo Seu Inglês. Sempre aos domingos estamos aqui juntos para aprender o que nós amamos, que é o inglês, tá certo? Então, se você ainda não me conhece, não conhece o canal, meu nome é Henrique e eu serei seu professor nessa jornada rumo ao aprendizagem do inglês. Dê uma olhada aí no canal, temos uma série de vídeos muito bem explicados, muito bem detalhados sobre vários assuntos que são extremamente importantes, tá bem? E hoje nós vamos falar sobre as horas. Sim, nos últimos dois vídeos nós ficamos falando sobre números e então hoje se faz necessário, claro, que nós vejamos aqui como a gente fala das horas, né? Aí no último vídeo a gente viu meses, dias, semanas, um monte de coisa. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir, que é muito importante também. E nos outros dois últimos, vou deixar aqui também no card, nós falamos sobre números e demos muita ênfase nos números em si, tá bem? Olha só, hoje então falaremos sobre horas. Como assim horas? Bem, como a gente fala o horário em inglês, né? Essa é a grande questão. Então, antes de falar como nós falamos, eu vou apresentar para vocês três formas de como nós perguntamos as horas em inglês, tá bem? Nós temos três formas mais usuais, é claro que nós temos outras formas, né? Pode ser mais formal, pode ser mais informal, mas as três mais usuais eu coloquei aqui para vocês. Então a primeira, what time is it? What time is it? Que significa que horas são? Tranquilo, né? What time is it? Uma conversa informal ali, né? Você encontra alguém na rua, tudo bem, a pessoa vai entender sem problema nenhum. Não é uma forma talvez muito polida de dizer, né? A forma mais polida seria essa segunda aqui, né? Could you tell me what time it is? Se você até quiser acrescentar um vírgula aqui, uma vírgula depois please, para ficar ainda mais formal, tudo bem, eu não coloquei, mas você pode fazer isso também, se você quiser. Então, could you tell me what time it is? Repare que aqui eu tenho que inverter, né? Eu fiz is it, não está errado, é isso mesmo, tá? Is it, e aqui it is, por quê? Porque eu estou perguntando com o could. Então, a pergunta é relativa ao could. Could you tell me what time it is? Você poderia me dizer que horas são? É uma pergunta um pouco mais formal, um pouco mais polida, digamos assim. E a terceira, talvez não seja tão usual, né? Mas aparece, provavelmente mais no inglês britânico, não é uma coisa que eu vejo com muita frequência, tá? Então, só para vocês saberem, have you got the time? Você tem horas, né? Seria mais ou menos assim, have you got the time? Você tem horas? Como a gente pergunta, né? Tem horas para dar? Uma coisa que caiu muito em desuso, né? Mas talvez você se depare com isso. Então essas são as três perguntas, os três tipos de pergunta. Como perguntar as horas em inglês. Dessa forma. E aí nós seguimos aqui com o seguinte. Eu vou apresentar nessa primeira parte as horas inteiras, digamos assim, as horas redondas, tá? Eu vou falar depois, porque tem bastante coisinha, bastante detalhe quando a gente tem as horas quebradas, né? As horas quebradas, nós temos vários detalhes. E aí fica um pouco complicado, vai ficar muito extenso se eu falar tudo aqui, numa vez só. Na sequência, a gente já fala sobre isso. Aqui, então, nessa primeira parte, vamos falar sobre horas exatas, horas redondas. Aí a gente precisa entender a diferença entre AM e PM. Ora, claro, o AM e PM que nós vemos tanto, né, nos lugares, nos relógios e tudo mais, e a gente às vezes não sabe o que significa. Eu coloquei aqui, mas é só a título de curiosidade, né? Momento cultural moment, né? Nós temos um momento little tip e um momento cultural moment. Olha só, post, meridian.
Do latim, AM significa ante-meridian e PM post-meridian, tá? Mas é só para você saber, não precisa saber isso aqui, é só uma curiosidade, só para vocês entenderem da onde que surge, porque eu mesmo já me perguntei muito, puxa, quando eu era pequeno assim, puxa vida, o que é o AM, o que é o PM, né? Então é isso que significa, vem da origem latina. A gente vai precisar disso aqui, claro, né? Para dizer se é no período da manhã ou no período da tarde, claro, né? Barra noite. Só que, falando mais com exatidão, o período da manhã entre meia-noite e 11h59 da manhã é o AM. E entre meio-dia e 11h59 da noite, nós temos o PM. Olha só, aí quando nós formos falar a hora exata, mas eu não estarei especificando se é pela manhã ou pela tarde, se é pela manhã ou pela noite, eu vou colocar o'clock. O'clock. O que é o o'clock? É só para dizer, olha, é a hora em ponto. Aqui, coloquei, ó. Até aqui eu coloquei em ponto. Então, o'clock significa em ponto. E aí eu coloquei os exemplos aqui, né? It's 2 o'clock. Então, são 2 em ponto. Exatamente 2, né? Nem um segundo a mais, né? Claro, não é tanto assim. Mas não são 2 e 1, tá? Não está mostrando 2 e 1. 2 exatamente no mostrador. It's 2 o'clock. E aí, claro, né? Se você quiser especificar se é 2 da manhã ou 2 da tarde, você vai falar It's 2 a.m. para 2 da manhã e It's 2 p.m. para 2 da tarde. E assim vale, claro, para todas as outras horas que nós temos no dia. Eu poderia colocar 1 aqui, poderia colocar 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E na sequência nós vamos falar também como que nós apresentamos meio-dia e meia-noite. Bora lá então. Então, como prometido, pessoal, temos aqui. Imagine que do lado esquerdo você tenha números de 0 a 12 e do lado direito os números quebrados. Nós temos 2 e 15. Como é que ficaria? Você poderia falar dessa primeira forma, normal, It's 2:15, que eu inclusive prefiro falar assim, porque eu acho que o outro modo é um pouco mais confuso, tá? Mas ele é utilizado também, então nós temos que saber. O outro jeito é It's 2:15. A sua fração, seus conhecimentos matemáticos estão em dia? Pois é, vocês precisarão aqui de um pouquinho de matemática ali, aquela parte das frações, tá? Inclusive, se você ainda não viu, veja o vídeo ali, assista ao vídeo dos números que eu falo sobre fração também. It's 2:15. Então, é 1/4 passando de 2 horas, digamos assim. Então, it's 2:15, equivalente a 2:15. 3:30. Então, 3:30, 3:30, você poderia falar it's 3:30, sem problema nenhum. Ou então, você iria dizer assim, ó, it's 3:30. São 3:30. Bom, mais uma vez, qualquer número aqui entre 0 e 12. É claro que aqui, perceba o seguinte, eu não coloquei AM ou PM, mas você poderia colocar, tá? Inclusive é aconselhável que você coloque para a gente saber se é 2 da manhã, se é 2 da tarde, se é 3 da manhã, 3 da tarde. E o detalhe é que você não vai poder colocar o o'clock aqui, porque o o'clock, lembra que significava hora exata, hora inteira ali, né? 3 horas exatamente, 2 horas, horas redondas, tá? Então aqui a gente não coloca o o'clock. A gente coloca dessa forma, a gente pode colocar o AM ou PM, mas não colocaremos o o'clock. Aí eu coloquei mais um exemplo, 4:45, da maneira normal, it's 4:45, tranquilo, sem problema nenhum. E aqui, a outra forma, it's 4:45. Então aí você volta, né? Aí você volta. Aqui você foi além, aí aqui você volta, né? Então é 1/4 para 5, né? O nosso famoso equivalente 15 para 5, que é o 4:45. Olha só, eu coloquei uma observação aqui. 0 to 9, we use O.
mesmo, tá? Coloquei um exemplo aqui, não sei se tá dando pra ver bem. 3 e 5, acho que ficou um pouquinho pequeno para o pessoal, mas é 3 horas e 5 minutos, tá? Como é que eu vou falar aqui, ó? Da forma, digamos, informal, mas é muito utilizado também, tá, gente? It's 3:05. Então, é como se eu estivesse falando it's 3:05, mas eles não falam 3:05. Eles falam it's 3:05. E aí você poderia falar também it's 3 past 5 minutes. Só que aí você tem que colocar até o 9, você tem que colocar o minutes também, tá? Para exemplificar. It's 3 past 5 minutes. E até it's 3 past 9 minutes. E aí a partir daí, quando você tem, por exemplo, 3 e 10, it's 3 past 10. Aí você não precisa colocar o minutes, tá bom? E agora vamos ver na sequência como que a gente fala meio-dia e meia-noite. E então nós chegamos naquele momento que vocês adoram, né? Nosso momento Little Tip, momento diquinha valiosa, né? Achou que não ia ter, né? Beleza. Aqui, meio-dia, aqui, meia-noite. Meio-dia nós temos duas formas de dizer. Na verdade nós temos muitas mais formas. Se nós considerarmos a forma tradicional, né? Nós temos mais formas do que essas daqui que eu já vou falar. Mas eu tenho como falar midday, não é midday, não, a gente não pronuncia esses dois Ds, a gente fala midday, ou então, que não é muito utilizada, viu gente? Não é muito utilizada, você vai se deparar, claro, em algum momento, mas a maior parte do tempo eles utilizam essa daqui, ó, noon, midday, noon, meio-dia. Claro, pode ser também 12 o'clock. 12 p.m., que seria meio-dia, né? Tranquilamente. E meia-noite, midnight, mais uma vez, a gente pode utilizar ali daquela forma que a gente viu, com AM e com PM. Então, esse foi o momento Little Tip. Agora vamos para os exercícios, para dar uma praticada. 5 exercícios rapidinhos aqui, tá, pessoal? Só para fixar o que a gente viu, o conceito, acho que está bem explicado aí. Faço a ressalva de sempre, se você não entender alguma coisa, pode me chamar nos comentários, pode me chamar no particular, que eu vou responder, tá certo? Olha só, copiaram? Bora lá então. It's AM, 3h37, eu vou colocar da maneira como eu gosto mais, tá? Vocês coloquem da maneira como preferirem, tá certo também. Claro, dentro das possibilidades corretas, né? Então aqui, 3h37, it's 3, claro, né? 37. Aqui pode colocar um tracinho também para separar, para a gente entender que está separado, né? It's 3:37, então são 13h37. AM, então, significa que é 3h37 da manhã. Aqui eu vou colocar da maneira mais usual, tá, gente? Imagine que seja meio-dia aqui, então it's noon. Claro, né? It's noon. Deixei um mega espaço aqui para vocês acharem que tinha que escrever um monte de coisa, mas não. It's noon. É meio-dia, acabou, tá certo? It's midday. Você poderia colocar it's 12 o'clock, 12 a.m., 12 p.m., sem problema nenhum, tá? Mas, lembrando, tomando cuidado, né? Pra ser coerente. Olha aqui, 5h55, meu Deus do céu. Aqui eu vou escrever mais, né, do que se fosse colocar, mas da maneira que eu gosto mais, tá? Então, it's 5, como que a gente fala 50, hein? Deixei um espaço muito grande, achei que ia precisar mais. It's 5:55 p.m. Aí eu coloquei só o p.m. para não ficar jogado aqui, né? Então significa que são 5h55 da tarde, né? p.m. da tarde. Tranquilo, né? Sem problema, sem grandes complicações, né? Aqui você poderia colocar daquela outra forma, que 5 para 6, então it's 5 to 6, tá? Seria it's 5 to 6. Aqui 1h em ponto, né? Olha só, tranquilo, é assim. It's 1 o'clock, 1 o'clock, 1 a.m., 1 p.m. Poderia ser qualquer um desses. Esse aqui não tem muito outro jeito de fazer, né? Ou a gente coloca 1 o'clock, 1 a.m., 1 p.m. quando a gente tem
o número, a hora inteira, né? E aqui 4 e 7, eu vou colocar da maneira mais usual, né? It's 4:07. It's 4:07 a.m., então são 4 e 7 da manhã. Eu coloco dessa forma, que é a mais usual, ou então você poderia colocar It's 4:07, que é a maneira mais usual, ou então você poderia colocar It's 7 minutes past 4, tá bom? 7 minutes past 4 também funciona. Pessoal, então era isso que eu tinha para trabalhar com vocês no vídeo de hoje, mais um domingo aqui juntos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que eu tenha ajudado vocês a fixar esse conhecimento e a auxiliá-los no aprendizagem do inglês. So guys, thank you so much for coming today and watching this video with us. I hope you enjoyed our class as much as I did. We'll see each other again next time. See you later. Bye bye.